Fala pessoal, eu sou o Matheus, professor de matemática aqui da Oficina do Estudante, e na videoaula de hoje eu vou falar sobre a equação reduzida da circunferência. Bom, para a gente conseguir escrever a equação reduzida da circunferência, antes a gente tem que entender a definição de uma circunferência. Então, uma circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja distância até um ponto fixo C é igual a R, né? Onde C é o centro da circunferência e R é o raio. Então, o que quer dizer isso aqui? O conjunto de todos os pontos que tem uma distância fixa, que eu estou chamando aqui de R, desse ponto C, que é o centro da circunferência, forma a minha circunferência. Muito cuidado para não confundir circunferência com círculo, tá? A circunferência é somente essa linha, ou seja, é o lugar geométrico dos pontos que estão a uma distância R desse ponto aqui que eu chamei de C. Bom, então vamos tentar escrever a equação reduzida da circunferência a partir da definição. Então, olha só, esse ponto C aqui, ele tem coordenadas XC e YC, tá? X do centro e Y do centro. Então, eu vou determinar um ponto genérico, P, nessa circunferência, de coordenadas genéricas x e y, né? Então, a coordenada em x desse ponto P vale x e a coordenada y vou chamar de y, tá? É um ponto qualquer pertencente à circunferência. Olha só, se eu prolongar esse segmento aqui, né, do y do centro, perceba que eu consigo formar um triângulo retângulo, onde o raio, a medida do raio da circunferência é justamente a hipotenusa desse triângulo. Agora vamos tentar determinar quanto vale a medida de cada cateto desse triângulo retângulo. Então olha só, todo esse comprimento aqui vale x. Esse comprimento, só esse pedacinho aqui, vale o x do centro. Se eu quiser a medida somente desse cateto, eu vou fazer toda essa distância menos essa. Ou seja, esse cateto do triângulo mede x menos x do centro. Analogamente, a gente pode calcular da mesma forma a medida desse outro cateto. Toda essa distância aqui vale y. Esse pedacinho, y do centro. Então, só o pedaço que corresponde ao cateto na vertical aqui vai valer y menos y do centro. Pronto, então a gente sabe a medida dos dois catetos do triângulo e da hipotenusa. Se a gente aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, olha o que a gente vai ter. Então, um cateto ao quadrado, a medida desse cateto ao quadrado, mais a medida desse outro cateto ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, ou seja, é igual à hipotenusa ao quadrado, que vale R. E essa é justamente a equação reduzida da circunferência. Então, x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao raio da circunferência ao quadrado. Bom, vamos agora resolver alguns exemplos para a gente fixar os conceitos que a gente viu ao determinar a equação reduzida da circunferência. Então, olha só, primeiro, escreva a equação reduzida da circunferência de centro C, 1 e 2 e raio R igual a 3. Então, vamos lá, vamos lembrar. A equação da circunferência, ela é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então, lembrando que x e y são as coordenadas de um ponto que pertencem à circunferência, x do centro e y do centro são as coordenadas do centro da circunferência, né? E R
é o raio da circunferência. Então, basta que eu pegue as coordenadas x e y do centro, do meu ponto, que é o centro da circunferência, e o raio, e substitua nessa equação. Então, olha como que vai ficar. X menos o x do centro, que é 1, tudo isso ao quadrado, mais y menos y do centro, que é 2, tudo isso ao quadrado, que é igual ao r ao quadrado, né? Mas eu posso escrever só arrumando o raio. Então, essa é a equação dessa circunferência, de coordenadas do centro 1 e 2 e raio igual a 3. Bom, exemplo 2 agora. Determine as coordenadas do centro e o raio da circunferência de equação x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 16. Bom, agora, nesse exemplo aqui, é o caminho inverso do que a gente fez no primeiro. A gente tem a equação da circunferência e então vai determinar as coordenadas do centro e o raio. Então, olha só, vou reescrever de novo qual que é a equação reduzida da circunferência. Em primeiro lugar, a gente sabe que esse valor aqui e esse valor aqui representam as coordenadas do centro da circunferência, né? O que pode gerar confusão é esse sinal. Então, basta você lembrar que é só você pegar esse valor aqui e inverter o sinal, você vai ter exatamente a coordenada x e y do centro. Então, olha só, coordenada x do centro. Se aqui está menos 2, ela é 2 positivo. Se aqui está mais 3, a coordenada, então, y do centro vai ser menos 3, ou seja, 3 negativo. E o raio ao quadrado eu sei que vale 16. Então, basta eu igualar r ao quadrado igual a 16. Portanto, r vai ser a raiz quadrada de 16, que vale 4. Muito cuidado para não escrever que o raio vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 16. O raio é somente a raiz quadrada positiva, né? Porque quando a gente fala de raio, está falando de uma distância positiva. Não faz sentido ser um valor negativo. Bom, exercício 3. Verifique se o ponto P, 1 menos 3, pertence à circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 5. Em primeiro lugar, a gente tem que tentar entender o que significa um ponto pertencer à circunferência. Então, os pontos que pertencem a essa circunferência são aqueles cuja coordenada em x e a coordenada em y, quando colocados os valores aqui, tornam essa igualdade verdadeira, tá? Então, todos os pontos que têm coordenada x e y, que quando colocados aqui, somados ao quadrado, vão dar 5, eles pertencem à circunferência. Então, olha só, basta eu pegar a coordenada x desse ponto e a coordenada y desse ponto e substituir na equação. Então, isso aqui vai ficar 1 menos 3, tudo isso ao quadrado, mais menos 3 mais 4, tudo isso aqui ao quadrado, tem que ser igual a 5. Então, vamos verificar se isso é verdade. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 ao quadrado, mais menos 3 mais 4, 1 ao quadrado, tem que ser igual a 5. Menos 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1. 4 mais 1, 5. Então, se isso aqui é verdade, significa que esse ponto 1 menos 3, ele pertence à circunferência com essa equação, tá? Bom, por hoje é isso, não perca a próxima aula que eu vou dar continuidade nesse assunto e assistam também às aulas de probabilidade. Até a próxima!